Isaías 42:1. Eis meu servo que eu sustento, o meu leito em quem tenho prazer, pois sobre ele o meu espírito, ele trará o direito às nações. Mateus 3:16, 17. Mateus 4 picadinho. Mateus 4, 1, 3, 6 e 11. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Esse é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Essa é a palavra de Deus. No meu aniversário do ano passado, eu ganhei uma coisa que eu queria há bastante tempo, que era um teste de DNA. Eu estava meio curioso sobre as minhas origens, né? Porque eu não tenho muita informação sobre os meus bisavós, principalmente, né? Só lá da minha mãe que eu sei um pouquinho mais. Mas o resto, os outros avós que eu tenho, né? E bisavós e tal, eles são muito misturados e tal, e eu não tinha noção do que era. E aí eu fiz o teste, e aí eu descobri que eu tenho, assim, um total de 58% de Europa, desses 58%, 38% é da Europa Ocidental, que aí pega a região ali da Alemanha, da Áustria, que é a única que eu sei realmente, são os pais da minha mãe, né, que os dois vieram desse lado. Aí depois tem um monte de misturadinho, né? 7% de leste europeu, 6% de Portugal e Espanha e 4% de Itália. Aí, então dá uns 58% de Europa. Eu tenho 18% de África, 10% do oeste da África, região de Angola, e 6% da região ali da Nigéria, Gana e o Benin, né? E mais uns 2% misturadinho, tudo meio picadinho. De povos originários, né, os indígenas, eu tenho 8% de América Central. Foi uma baita surpresa para mim, porque eu sabia que eu tinha sangue de índio, mas eu achei que era mais índio brasileiro mesmo, né? Mas eu descobri que os maias mesmo ali, o pessoal da América Central, e 2% de misturado ali Amazonas e Andes, né? E da Ásia eu tenho 14% do Oriente Médio, então dá 6% de judeu. E aí, olhando no teste, dá a entender que os meus bisavós lá da parte da minha mãe, provavelmente os que eram lá da Áustria, provavelmente eles eram judeus que foram para a Áustria, né? E aí por isso que vieram para o Brasil fugindo da guerra, porque quando você olha ali no gráfico, você vê que tem esse cruzamento, né? 4% de Arábia e Egito e 4% da Ásia Central, aqueles que estão lá, né? O Cazaquistão, o Afeganistão, o Turquistão, né? Que provavelmente também é o pessoal que sai ali da Ásia e vai para a América Central, né? É interessante que esse tipo de teste, né, ficou mais barato e tem aumentado muito, porque a gente vive uma crise de identidade, né? A gente está numa sociedade que, com toda a fluidez que a gente tem, né, dessa modernidade líquida que a gente vive, parece que a gente é muito referencial, muito carente de referencial. Nós somos carentes de referenciais, né? Então eu percebo assim, nós vivemos numa cultura que busca por raízes, que busca por identidade. E uma das formas que o ser humano tem de ter identidade, talvez essa razão da nossa carência, é o olhar do outro. Porque o olhar do outro define a gente. Você pega uma criança da idade aí do Tito, mais ou menos, dá pra gente fazer uma experiência, né?
Não sei se a Fer já fez, de colocar o Tito na frente do espelho. Como é que foi? É muito interessante porque a gente percebe 3 fases nessa experiência do espelho, né? Do bebê na frente do espelho. No primeiro momento ele acha que é uma outra criança que está lá. Ele não sabe que é ele. Então ele vê, e ele acha que é um outro, ele não tem noção de que é ele mesmo que está refletido ali, né? E é tão interessante isso, porque não só as crianças, mas até os animais mesmo, né? Os mamíferos e tal, pássaros muitas vezes até, eles têm esse reconhecimento, mas não sabem que é a própria pessoa. No segundo momento tem um estranhamento, porque ele começa a perceber que tem alguma coisa ali que é meio estranha, parece que é ele, mas ele não tem certeza se é ou se não é, né? Então começa a fazer as experiências para ver quem que é essa criança, para tentar descobrir quem que é esse outro. Até que vem a unificação, ele entende que aquela imagem lá representa ele. Mas como é que a criança consegue entender que aquela imagem representa ele mesmo? Muitas vezes é porque tem um outro que está olhando junto. Vai ter um pai, uma mãe, uma avó. Então ele olha para a imagem e aí ele vê que aquela mãe que está do lado dele também está lá no espelho. Então ele começa a fazer essas associações, entendeu? Então esse olhar do outro, vendo aqui do lado de fora, né, junto com a criança, ajuda a criança a unificar essas imagens e a entender quem que é quem, entender quem que é ele, né? Então essa presença do outro ajuda a distinguir a imagem real da imagem virtual. Portanto, a gente depende desse olhar do outro para podermos descobrirmos quem somos. É o olhar do outro muitas vezes que fala quem a gente é. O olhar do outro que vai falar, né? É a princesa do papai, é o príncipe da mamãe, né? Então a gente vai dando uma forma para essa criança, a gente vai dando uma cara para essa criança, certo? Qual que é o problema? O problema é, e quando falta esse olhar? E quando a criança não tem esse olhar do outro? E aí, pra gente que é pai, que é mãe, né, até fica como é que fala? O alerta aqui pra gente, né? Que isso aqui atrapalha muito, o celular. Então muitas vezes a criança está olhando pra gente e a gente está olhando pro celular. A criança está buscando o nosso olhar, né, de identificação, de aprovação, só que a gente está com o olho, e eu falo porque eu faço isso pra caramba, entendeu? A gente está com o olho aqui no smartphone. Então isso gera uma deficiência muito grande. Isso gera uma deficiência muito grande desse olhar de confirmação, né, de aprovação da criança. Então cada vez mais a gente tem visto isso, né? As crianças elas estão buscando um olhar. E aí que é o lance, quando a gente não tem esse olhar de aprovação do pai e da mãe, a gente vai passar a vida toda buscando esse olhar em outra pessoa, alguém que represente esse pai, essa mãe que não deu esse olhar de aprovação pra gente. Então a pessoa vai passar a vida toda querendo chamar a atenção do chefe, do professor, sabe? Do líder, né? Para ter aquele olhar do pai que não teve. Vai passar a vida toda buscando, talvez num parceiro, né, amoroso, tal, de cuidar, aquele olhar de cuidado da mãe que não teve, né? E aí pensando principalmente no olhar do pai, que é aquele que coloca limites, aquele que representa, né? Não que só o pai faz isso, mas que representa, né, a lei, o limite. Eu percebo que a gente corre o risco de cair em 2 extremos. De um lado a gente introjeta exageradamente esse olhar do pai, esse olhar da lei, então a pessoa se torna aquela pessoa das regras, da moral, da lei. O cara veste, né, esse olhar do pai como uma proteção externa, que cria essa rigidez, e aí vai virar essa pessoa moralista, conservadora, chata pra caramba, sabe? Que fica cuspindo lei, né? Que fica cuspindo regra para todo mundo. É o fariseu, né? É o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, por isso até que eu trouxe a pintura ali fora, né? É o irmão mais velho que é extremamente rígido, que é duro, né? Que não tem flexibilidade. Ou cai no outro extremo, da rejeição do olhar do pai. Então a pessoa tenta se tornar esse espírito livre, muitas vezes individualista, né? Que tem essa fluidez de regras, de costumes,
muito flexível, mas que não tem consistência. É o filho pródigo, que está tentando descobrir o caminho dele, sabe? Que está tentando descobrir o jeito dele. Então é a pessoa relativista, liberal, progressista, que está toda hora, sabe? Criando as próprias regras, criando o seu jeito de ser no mundo, né? E qual que é o problema? É que tanto o conservador quanto o liberal, eles têm uma imagem distorcida do olhar do Pai. E agora eu estou falando de Deus, tá? A pessoa ela olha para Deus ou como esse cara da regra, ou como esse cara que eu não quero saber dele, entendeu? Porque me faz mal, então eu quero descobrir o meu caminho. E aí tanto um quanto o outro no fundo não amam o Pai, porque eles não querem saber do Pai. Eles querem usar o Pai para poder conquistar as coisas do Pai, né? Se a gente for pensar na parábola do filho pródigo, o irmão mais novo ele pede a herança do pai enquanto o pai ainda está vivo, ou seja, ele quer que o pai morra para ele poder aproveitar as coisas. Só que o mais velho também fala assim, né? A vida toda eu tenho trabalhado como escravo, o senhor nunca me deu nada, ou seja, ele estava só esperando o pai morrer para poder ter as coisas do pai também. Então nenhum dos dois ama o pai, né? E aí então isso faz a gente se perguntar, de onde que vem o senso de identidade de Jesus? Porque Jesus não é nem uma coisa nem outra. Então o texto que a gente leu fala, logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio a voz que disse, este é meu filho querido que me dá muita alegria. Eu acho assim, a gente tem estudado, né, ao longo dos domingos, essa tentação de Cristo, que acontece logo depois do batismo. E eu tenho para mim que o batismo serviu para reafirmar a identidade de Jesus. Qual que era a identidade de Jesus que ele sabia que ele tinha? Era a identidade do servo de Yahvé, o servo de Deus, que está anunciado lá em Isaías. Então o texto que o Chu leu lá em Isaías 42. Eis o meu servo, ó como que parece com a cena do batismo, ó. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito em quem tenho prazer. O que Deus fala para Jesus? Este é meu filho querido que tenho prazer, que me dá muita alegria, né? Pus sobre ele o meu espírito, veio o espírito no formato de pomba, né? E ele trará o direito das nações. Tem um comentarista bíblico que inclusive vai falar assim: é tão certo que a cena do batismo tem a ver com essa imagem do servo de Yahvé lá de Isaías, só que a palavra servo é substituída por filho. Só que no grego a palavra para servo é a mesma palavra, a palavra para servo em grego é uma palavra que ela pode ser tanto traduzida como servo quanto criança, ou filho ou filha. Então ela tem essa troca, né? Então os comentaristas bíblicos vão falar isso para a gente, que tanto uma palavra quanto outra, elas tinham essa mesma ideia de servo, em grego ser tanto servo quanto criança, ou filho ou filha. Então dá para fazer essa troca. Ou seja, o que acontece no batismo de Jesus é como que o olhar de aprovação de Deus, reafirmando que ele era sim o servo de Yahvé. Eu tenho para mim que Jesus, porque Jesus cita muito Isaías ao longo da vida dele, então eu tenho para mim que conforme Jesus foi crescendo, ele lia muito o profeta Isaías. Tanto é que a primeira pregação dele, ele acha o livro, ele pega o livro de Isaías, ele acha o texto que fala do servo como aquele que é o escolhido, que tem o Espírito Santo para poder proclamar a libertação, para curar as pessoas. Então tem para mim que no crescimento de Jesus ele foi se alimentando disso, dessa verdade. E aí ele sabia que ele era esse servo. Porque essa imagem do servo de Yahvé, ele é alguém que ele é meio misterioso. As pessoas assim falam que parece que Isaías está falando do povo de Israel, só que ao mesmo tempo parece estar falando de uma pessoa só, de um indivíduo. E alguém que foi escolhido por Deus para sofrer, para poder trazer perdão para o povo. Então eu acho que Jesus foi se alimentando disso, dessa verdade. E aí ele sabia disso. Então quando ele é batizado, ele tem meio que o cumprimento daquilo que foi profetizado. E aí uma vez confirmada essa identidade, ele vai para o deserto para quê?
para que longe do olhar de Deus, longe do olhar de aprovação de Deus, Jesus sabia se ele de fato ia ser esse cara ou não. Então Deus precisou se afastar, né? Será que longe desse olhar paterno, Jesus ia continuar sendo o servo, filho de Deus? Será que ele interiorizou os limites, né? Esse olhar de Deus, as regras, de tal forma que não é uma coerção externa, sabe? Não é alguém falando, você tem que fazer isso, senão vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Será que ele tinha esse negócio dentro dele de fato? Porque o diabo oferece para Jesus a possibilidade de fazer o que ele quisesse. E eu não sei se vocês perceberam, mas no texto que a gente estudou da tentação, o diabo só fala 2 vezes: se tu és o filho de Deus. Ele fala na hora do pão e ele fala na hora dele se jogar. E aí qual que é o lance? Primeiro, parece que o diabo tenta Jesus assim: olha, se você é o filho de Deus, e aí o que ele fala? Ele fala assim: quebra a lei. No sentido assim de permita-se um prazer. Você não está com fome? Permita-se um prazer, ou seja, quebra a lei. Faz a coisa do teu jeito, faz do jeito que você quer. É o estilo liberal, entendeu? Faz o teu caminho, faz do teu jeito. Aí Jesus consegue vencer essa tentação. O que o diabo faz logo em seguida? Ele vai pegar a lei de Deus. Ele fala: então beleza, então você é o cara da lei. Então ele distorce a palavra de Deus. Já que você é o filho de Deus, se joga daqui de cima. Você não é o cara da lei? Você não é o cara da Bíblia? Então, porque a Bíblia fala que se você se jogar, Deus vai mandar os anjos e os anjos vão te segurar. Então ele está tentando o outro oposto, parece, do cara que é o cara conservador, o cara que pega a Bíblia e lê a Bíblia literalmente. Lembra que a gente estudou isso? É o literalismo bíblico. Então, nem a distorção da lei do conservador e nem o liberalismo, né, do cara que vive sem a lei, Jesus não cai em nenhuma das duas, né? Então a gente percebe que o deserto ajuda Jesus a amadurecer, a crescer. E nesse embate com o contraditório que é Satanás, Jesus ele mostra que... deixa eu reformular. Às vezes a gente precisa do contraditório para a gente ver quem que a gente é de verdade. Entendeu? O diabo falou: beleza, faz desse jeito. Jesus: não. Faz desse outro jeito. Jesus: não. Se não tivesse o contraditório, se não tivesse Satanás, talvez Jesus nunca saberia quem que ele era. Porque é exatamente a presença do contraditório que vai falar assim: eu não sou isso que o diabo quer que eu seja. Eu não sei a experiência de vocês, mas eu tenho para mim assim, por exemplo, eu só amadureci de verdade. Aliás, o tempo que eu mais amadureci espiritualmente foi quando eu saí da igreja. Porque longe da igreja, podendo fazer aquilo que eu quisesse, entendeu? Foi quando teve o contraste para eu saber falar assim: cara, mas eu não sou isso, manja. Tipo, eu não fico feliz fazendo essas coisas, tá ligado? Então parece que se a gente não tiver o contraditório também, a gente não amadurece, manja. Aí fica sempre esses crentes que tem que ter alguém ali, sabe, tipo, puxando no cabresto, entendeu? E a pessoa nunca cresce. É por isso que tem tanta gente que precisa se converter ainda dentro da igreja. Por quê? Porque nunca teve o contraditório, entendeu? Para poder firmar a identidade da pessoa de fato. E aí, assim, pensando nos nossos filhos, entendeu? Eu tenho muito medo, tipo, que não quero que eles saiam da igreja, mas às vezes precisa um pouquinho dessa experiência, sabe? Para poder mostrar, tipo, cara, e aí? Quem é você, entendeu? E eu lembro que quando eu era adolescente, minha mãe falava assim para mim, né? Em vez dela me proibir de sair, de fazer as coisas, ela falava assim: não esqueça quem você é. E essa frase pesava, sabe, assim, pesava muito mais do que se ela proibisse, entendeu? Porque ela me responsabilizava quando ela falava: não esquece quem você é. Entendeu? Você é diferente, cara. Tipo, você não, sabe, você não é igual a esses caras. Você não foi criado para isso. E é muito difícil, sabe? A gente, né? Mas a gente precisa disso muitas vezes para poder firmar, entendeu? Para poder amadurecer.
né? E aí vem os anjos, né? Os anjos são a evidência do cuidado de Deus. É como o pai que, tipo, ele deixa o filho, né, sair, ir embora, né? Mas o olhar dele continua no filho, entendeu? Tipo, parece que ele está ausente, parece que ele não está presente, mas ele está lá. E aí quando o filho cumpre aquilo que ele tem que cumprir, aí ele manda os anjos para poder, tipo, dar o cuidado, entendeu? Para falar assim, ó, eu estou aqui para poder sustentar você, né? Então o Evangelho de Lucas ainda vai falar assim para a gente, que o diabo deixou Jesus até a ocasião oportuna. E qual que foi a grande última tentação de Cristo? Foi quando ele estava na cruz. Porque na cruz, lá em Mateus 27 vai falar isso para a gente. As pessoas viravam para Jesus e falavam assim, eles vão repetir a mesma frase do diabo: você não é o Filho de Deus? Desce da cruz que a gente vai acreditar em você. Se você é o Filho de Deus, mostra o teu poder para a gente, desce da cruz que a gente vai crer em você. Cara, como deve ter sido difícil ter ficado porque Jesus, ele podia ter descido e podia ter se vingado dos inimigos dele. Podia ter mandado uma legião de anjos ali para exterminar todo mundo. Mas ele permanece. Diz que os líderes, né, os sacerdotes começam a zombar dele e falam: cara, você não falou que Deus era teu pai? Se você descer daí, a gente vai acreditar em você. E eu tenho para mim assim que mais até do que a cruz é no Getsemane que foi mais difícil para Jesus. Porque quando Jesus está vivendo tudo isso, ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é o servo de Yahvé. E Isaías, são 4 cânticos do servo. É Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e 52, se não me engano. 50 e 52. E principalmente Isaías 50 e 52, 52 e 53, descreve tudo que o servo ia ter que sofrer. Então, por exemplo, Isaías 50 fala assim: o Senhor Yahvé abriu os meus ouvidos e eu não fui rebelde, não recuei. Ofereci o dorso aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os fios de barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros, as cuspidas. Tudo isso Jesus viveu, mas Isaías tinha falado que ele ia viver. Isaías 52 fala: exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto e a sua forma que não parecia a de um homem. Então ele sabia que ele ia passar por tudo isso. Por isso que eu acho que assim, o mais difícil deve ter sido no Getsemane. Porque no Getsemane ele está antevendo tudo isso, toda essa tortura, zombaria. E aí o que ele faz? Ele ora e ele fala assim: Abba, tudo te é possível, se possível passa de mim esse cálice. Ali eu acho que Jesus podia ter desistido de tudo, mas ele continuou. E a pergunta é: como é que foi possível Jesus chamar Deus de Abba, né? Chamar Deus de Pai, Pai querido, nessa hora mais angustiante? No grupo pequeno nosso, a gente está estudando, né, o maravilhoso bom Deus. E a semana agora a gente estudou essa parte do cálice, né? O cálice é tudo aquilo que faz a gente ter dificuldade de acreditar que Deus é bom. Cálices são aqueles momentos que a gente está numa encruzilhada e assim, ou a gente confia, ou a gente duvida de Deus, ou a gente se entrega para Deus, ou a gente pula fora, né? E todo mundo vive um cálice uma hora ou outra. O autor do livro lá fala que o maior cálice dele foi quando ele perdeu uma filhinha, né, de 2 anos, que nasceu doente e tal. E a gente estava compartilhando e eu até falei, né, que eu tive uma experiência. Vocês tiveram com o Tim, né, Fer? Agora, tempo atrás, né? Eu falei, o João também. Teve uma vez que o João, primeira vez que eu fiquei com ele sozinho, numa folga da Paula, ele passou mal, ele vomitou e aí ele, tipo, deu uma apagadinha assim, né? Mas eu achei que ele tinha, não sabia se ele tinha morrido, se não tinha. Eu tava no carro, comecei a dirigir que nem um louco. Aí eu falei que eu parei no semáforo, arranquei o óculos, coloquei perto do nariz dele para ver se embaçava, se estava respirando ou não. E eu só orava assim: Deus, não faz eu passar por isso, por favor, não faz eu perder um filho.
são os cálices que aparecem, né? Você passou por um divórcio doloroso, o autor fala, sofreu alguma perda, é incapaz de encontrar um parceiro, está lutando com a perspectiva de ficar solteiro o resto da vida, experimentou a morte de um ente querido, a morte de um sonho, a perda de um negócio, a perda de uma capacidade física. Um cálice é qualquer coisa que lutamos para aceitar como destino em nossa vida, e nosso cálice geralmente é aquilo que nos torna difícil acreditar que Deus é bom. Como é que Jesus conseguiu acreditar então que Deus era bom? Aí ele cita o autor, o cara fala assim, sabe como? É porque Jesus tinha experimentado ao longo de toda a vida dele a bondade, a generosidade, o cuidado de Deus, de tal forma que agora que ele está sendo desafiado a confiar em Deus, ele conhecia o Deus que ele chamava de Pai, ele conhecia o amor desse Pai, então ele conseguia obedecer mesmo sendo tão difícil, porque era um amor conhecido, não era uma coisa inédita. Então esse conhecimento da generosidade, do cuidado, do amor, do sustento de Deus fazia com que Jesus fosse capaz de confiar, esperar contra a esperança, sabe? Confiar querendo não confiar, na verdade. E é só isso que faz a gente... Não se trata de obediência orientada por mandamentos, mas de uma resposta confiante a um amor conhecido. Tá? Então, gente, o que significa pra gente, né? De uma maneira bem prática. Você tem um Pai Celeste que é bom, digno de confiança, que vale a pena obedecer. Não porque você tem medo do olhar dele punitivo, que faz você seguir regras externas, ficar com a vida engessada, rígida. E não apenas quando ele está perto, né? E aí, a hora que você vira as costas, você tem a liberdade de fazer as coisas do teu jeito. Você tem um Pai Celeste que é bom, que é digno de confiança, que vale a pena obedecer em todo o tempo, até diante dos cálices. Mesmo se você não teve um pai bom ao longo da tua vida, um pai presente, um pai... o desafio é a gente deixar Deus definir para a gente o que é paternidade, e não a gente projetar o nosso trauma no nosso Pai Celeste. Então como é que a gente faz isso? Eu queria deixar um exercício prático para a gente. Ao longo dessa semana a gente orar o Pai Nosso em comunidade. A gente vai orar agora, na igreja, quanto comunidade, mas que ao longo da semana você ore com outras pessoas. Então, por exemplo, a Bia tá lá, né, Bia, sozinha. Liga pro Esdras antes de dormir, entendeu? Conversa com ele, na hora de orar, orem juntos o Pai Nosso. O Vi mora sozinho. Liga para um amigo, Vi, a sugestão é essa, liga para um amigo. Ou se você se encontrar com algum amigo, tipo, na hora do café da manhã, na hora do trabalho e tal, chama essa pessoa, compartilha que você está fazendo um exercício, né? Na hora do almoço, de repente, orem juntos o Pai Nosso, em família, entendeu? Com as crianças, né? Sabe, com a mãe, com o pai. Tira um tempo e ora junto o Pai Nosso, em comunidade. Por quê? Porque o Pai Nosso é o nosso modelo de oração, e ele molda a gente quanto discípulo de Jesus, né? E ele mostra pra gente qual é a principal característica do nosso Pai. Qual que é a principal característica dele? Ele é um Deus bom, um Deus que perdoa. Ele perdoa a gente. Eu até estava lendo uma história eu vou encerrar com isso, né? Do Philip Yancey, que ele fala assim, que logo depois da Segunda Guerra Mundial, um cara pacifista, ele quis juntar os cristãos da Polônia com os cristãos da América, da Alemanha Oriental. Ele falou assim, vocês não querem ficar juntos? E aí os poloneses falaram assim, o que você está pedindo para a gente é impossível, porque ele falou assim, cada pedra de Varsóvia está manchada com sangue polonês, tem como a gente perdoar os cristãos alemães? Aí beleza, fizeram a reunião e tal. No final da reunião, por conta do ritual, né, do hábito, eles foram orar o Pai Nosso. A hora que estão orando o Pai Nosso, que eles chegaram na parte, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, que todo mundo parou de orar, foi aquele silêncio constrangedor. Aí todo mundo abriu o olho, olhou um para a cara do outro. Aí
cristão, né, o chefe lá que tinha falado que era impossível, ele virou e falou assim: não tem como a gente continuar sendo cristão se a gente não se dispuser a perdoar eles. Assim, vai ser difícil, mas Deus vai ajudar a gente. E aí eles fizeram todo um processo, sabe, de cura, né, de perdão e tal. Depois de 18 meses, eles se encontraram, e aí essa união permanece até hoje. Porque essa oração, ela molda a gente, entendeu? Então vamos ficar de pé, vamos fazer essa oração juntos? Oração do Pai Nosso? Vamos lá. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.